Nós estudamos nas videoaulas mais recentes as propriedades extensivas e intensivas da matéria, fase de agregação da substância sólida, líquida e gasosa, mudanças de fases, né? Nós estudamos e vimos que a vaporização tem três tipos, né? Evaporação, ebulição e calefação. Vimos a diferença de vapor e gás. Aqui eu quero só fazer um parênteses aqui, um atênue. Olha que palavra bonita, atênue. Para o seguinte, né? Se eu conhecer o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância, sabendo qual o estado físico da temperatura ambiente, em qualquer outra temperatura. Então, por exemplo, se, né, a temperatura que uma substância esteja, por exemplo, temperatura ambiente, a temperatura ambiente for menor que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição da substância, essa substância será sólida. Se a temperatura ambiente, se a temperatura de fusão da substância, temperatura ambiente for entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, essa substância será líquida. Se na temperatura ambiente for maior que a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, a substância estará gasosa. Gasosa. Vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que, vou pegar uma substância qualquer, a temperatura de fusão de uma substância A é 20 graus Celsius e a temperatura de ebulição da substância A é 200 graus Celsius. Vou botar 200 não, que vai ficar muito... Vou botar 180 graus Celsius. Então vamos lá. Vamos supor que essa substância esteja agora a uma temperatura de 10 graus Celsius. Qual seria o estado físico da substância A? A 10 graus Celsius, a substância A seria sólida. Por que, Sandrão? Porque a essa temperatura ambiente aqui, a essa temperatura ambiente de 10 graus Celsius é menor que 20 graus Celsius, que é a sua temperatura de fusão. Vamos supor que a temperatura ambiente em que a substância A esteja seja 30 graus Celsius. O seu estado físico a 30 graus Celsius será líquida. Oxi, e é, Sandrão? Por quê? Porque 30 graus Celsius, que é a temperatura em que a substância A está, é maior que 20 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da substância, que é menor que 180, que é a temperatura de ebulição da substância. Se a temperatura da substância, a temperatura ambiente em que a substância esteja, por exemplo, for 200 graus Celsius, ela vai estar no estado gasoso, certo? Por que no estado gasoso? Vou dizer por quê. Porque 200 graus Celsius é maior que a temperatura de ebulição da substância A, que é 180 graus Celsius, e é maior que o ponto de fusão dela, que é 20 graus Celsius. Beleza? Então, por exemplo, se fosse a água aqui nesse caso, né? Fosse a água, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, certo? Então, se ela tiver uma temperatura de 10 graus Celsius, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o raciocínio da água, por exemplo, né? Vamos pegar um copo com água
eu tenho aqui um copo com água. O copo feio da miséria, peraí. Eu tenho aqui um copo com água, H2O. Eu sei que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, por exemplo, a uma temperatura ambiente de menos 2 graus Celsius, a água seria o quê? A água estaria líquida. Certo? Seria líquido. Porque é menor que o seu ponto de fusão. Se a temperatura ambiente que a água estiver, por exemplo, for 50 graus Celsius, a água será... Desculpa, eu quero só fazer uma correção, desculpa. Aqui, ó. Ela seria sólida. Porque é menor que o seu ponto de fusão. A 50 graus Celsius, 50 está entre o 0 e 100, que é justamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então ela será líquida. E se a temperatura ambiente, esse recipiente de água estiver a 110 graus Celsius, a água vai estar vapor, né? Vapor de água. Vou botar gasoso, só para a gente entender melhor. Gasoso. Ok? Por quê? Porque 110 é maior que o ponto de ebulição da água e maior que o ponto de fusão da água também. Ok, meus amados? Bora para o próximo aqui? Vamos falar agora do quarto estado físico, né? Ou fase de agregação da matéria, que é o plasma, né? Como é que forma o plasma? O plasma ele é formado em altíssimas temperaturas, certo? Em altíssimas temperaturas. Quando você aquece um gás, então vou pegar aqui, por exemplo, quando você aquece um gás, faz de conta que isso aqui está fechado, né? E aqui você tem partículas gasosas, né? Você tem partículas gasosas aqui. Quando você aquece um gás, né? Em altíssimas temperaturas, isso aqui você está aquecendo esse gás em altíssimas temperaturas, certo? Além de ocorrer a dissociação da molécula, né, formando os átomos, ou seja, por exemplo, se você tiver o O2, né, vamos pegar aqui o O2, e o O2 você sabe que é o oxigênio ligado com oxigênio. Se você não teve essa aula de ligação, não tem problema, você vai entender. Então, você vai quebrar essas ligações, certo? Ao quebrar, você tem 2 átomos de oxigênio, certo? Você tem 2 átomos de oxigênio, certo? Então, além de ocorrer a dissociação da molécula, formando os átomos, e ainda perde elétrons, ou seja, o átomo de oxigênio, então tem aqui, ó, um átomo lá tem no núcleo, né? Você tem o núcleo, deixa eu desenhar aqui, você tem aqui o núcleo, e ao redor você tem a eletrosfera, você tem aqui o elétron, né? Você tem aqui o elétron, né? Então, além de você dissociar a molécula, o átomo ainda vai perder esse elétron, havendo a formação de quê? De elétrons livres. Você vai formar elétrons livres. E cátions, né? Porque agora o oxigênio passa a ser, né? Passa a ter um elétron a menos, ok? Uma coisa importante, o plasma, ele conduz a corrente elétrica, certo? Ele conduz a corrente elétrica, e não possui forma e nem volume definido, certo? Não possui forma e nem volume definido, né? Agora você deve estar perguntando, Sandrão, por que isso acontece aqui, né, de formar os elétrons e tal? O que acontece é o seguinte: uma substância no estado gasoso, que era o caso, é aquecida, certo? Então aqui eu aqueci
eu aqueci o gás. Até atingir um valor tão elevado de temperatura, é tão grande essa temperatura, certo? Tão grande a temperatura, que a agitação das partículas, né, a agitação delas, a agitação térmica dessa molécula, supere a energia de ligação que mantém as ligadas. Então aqui tem uma energia, né? A energia de ligação aqui, ó. Você vai estudar mais energia de ligação em termoquímica, mas só para você ter uma ideia. Então você tem uma energia que mantém os átomos ligados, essa energia de ligação. O cara quebra essa ligação e, além de quebrar, como a agitação da molécula é maior que a energia de ligação, entendeu? Além de quebrar, certo? E essa energia que mantém os elétrons em órbitas no núcleo do átomo, certo? Os elétrons acabam se soltando. Então os elétrons acabam saindo por causa dessa agitação da molécula, certo? Então a substância torna-se uma massa disforme, eletricamente neutra e formada por elétrons e núcleos dissociados. Entendeu? Esse é o estado do plasma. Sandrão, aonde acontece o plasma? Né? Aonde é que acontece? Onde é que a gente encontra o estado de plasma? O plasma, ele acontece, que a gente fala, o universo, né, é constituído por 99% de plasma, né? É difícil a gente encontrar aqui na Terra, não é comum no nosso cotidiano encontrarmos substâncias no estado de plasma, certo? Mas ele é constituído 99% de tudo que existe no universo. Então 99% de tudo que existe no universo tem plasma. Então a gente pode aqui citar como exemplo plasma intergaláctico, né? Plasma intergaláctico, certo? Plasma intergaláctico. Esqueci aqui o intergaláctico. As estrelas. E aqui na Terra, nos relâmpagos, né? No relâmpago. Certo? Então, esse é o estado de plasma. Temperaturas altíssimas, as moléculas se quebram, o átomo perde o elétron, tornando-se cátions e elétrons livres. Ok? Podemos ainda fazer um comentário aqui legal, é o seguinte, que observação, né? Observação do tio Sam. Os gases e o plasma, né, eles apresentam algumas características comuns, como, por exemplo, eles possuem baixa densidade, certo? E a capacidade de fluir, certo? Apesar disso, né, apesar de gases e plasma terem essa semelhança de baixa densidade e a capacidade de fluir, eles não podem ser classificados de formas iguais, pois o nível atômico e molecular apresentam estruturas e propriedades completamente diferentes, certo? Por exemplo, o plasma conduz a corrente elétrica, certo? O plasma conduz a corrente elétrica. Melhor do que o cobre, certo? Pode fluir ainda como um líquido viscoso e interagir com campos elétricos e magnéticos, diferentemente dos gases. Ok? Então, tá aí um aprofundamentozinho sobre gases para você. O quinto estado físico da matéria a gente chama de condensado de
Bose-Einstein. É o quinto estado físico da matéria. Então, olha só. Um condensado de Bose-Einstein é encontrado em temperaturas muito baixas, então baixíssimas temperaturas, próximo do zero absoluto. Próximo do zero absoluto. Que faz a molécula, esse zero absoluto, que faz a molécula entrar em colapso. Certo? O condensado de Bose-Einstein possui características de ambos estados sólido e líquido, como supercondutividade, certo? Porque sólido e líquido tem como supercondutividade e superfluidez. Supercondutividade e superfluidez. Ok? Esse estado da matéria, a existência desse estado da matéria foi inicialmente prevista por Einstein em 1925, certo? No segmento, o trabalho é efetuado por um cientista chamado Bose, por isso que recebe o nome de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein, ele tem uma coisa interessante, que se estiver dentro de um recipiente, por exemplo, se você estiver dentro de um recipiente, mesmo baixíssimas temperaturas, ele estiver dentro de um recipiente, ele sai para fora, até a redundância, né? Sair para fora, ele sai para fora, porque a fluidez supera a gravidade devido à adesão das suas partículas, entre a matéria e as partículas do recipiente. Então, entre as suas partículas e a matéria do recipiente. É tão forte que ele sai do recipiente. Certo? Beleza? Ele é estudado, o condensado de Bose-Einstein, ele é estudado principalmente na mecânica quântica. Tá? Mecânica quântica. Nós não vamos aprofundar muito nele aqui agora, né? Só foi a título de você conhecer que existe o condensado de Bose-Einstein, certo? Então, o que é que você precisa saber sobre o condensado de Bose-Einstein? Você só precisa saber que são fluidos de baixíssimas temperaturas que fluem espontaneamente para fora do seu recipiente. Ok? Esse é o principal. Beleza? E agora, para finalizar, como observação do tio Sandro, nós temos mais dois, certo? Que são o seguinte: o condensado fermiônico e o superfluido de palaritons, certo? Ou sétimo estado físico da matéria. Não vou falar sobre eles, porque já é um aprofundamento totalmente desnecessário aqui para nossas aulas, que é voltada para o Enem e para vestibulares de nível altíssimo, né?
de vestibulares concorridos. Certo? Meus amados, espero que tenham gostado. Até a nosso próximo assunto e as nossas próximas videoaulas. Teremos também exercícios, irei resolver exercícios sobre os assuntos que eu estou colocando agora e os assuntos passados também que já estão no canal, certo? Ou na página do Face, beleza? Obrigado a todos e um bom dia.